Agradeço a presença da vereadora Dina da Vila Nova, igualmente ao vereador Beto da Saúde, e agradeço a presença do vereador Rodolfo do acampamento Miriam Farias. Agradeço as pessoas que comparecem a esta sessão presencial para se inteirarem do expediente do Legislativo e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e aos funcionários da casa. Expediente da sessão. Artigo 162, incisos 1º, 2º e 3º do Regimento Interno. Artigo 161 do Regimento Interno. Ata número 1144 de 2025, da 19ª sessão ordinária do dia 1º de dezembro de 2025, entra em única discussão. De única discussão, a mesma passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata número 1144 de 2025, da 19ª sessão ordinária, aprovada em única discussão e única votação. Sessão de julgamento de Ted Jones e Silva Leal. Esta sessão de julgamento destina-se exclusivamente à apreciação e deliberação do parecer final exarado pela Comissão Processante número 02/2025, instaurada para apurar denúncia apresentada pelo senhor Marcos Mendes da Silva contra o ex-vereador Ted Jones e Silva Leal, por falta com o decoro na sua conduta pública, prevista no inciso 3º do artigo 7º do Decreto-Lei número 201/67, conforme é narrado na denúncia a seguir. O requerido é vereador da Câmara Municipal de Sandonvalina e no uso de sua palavra na sessão do dia 16 de junho de 2025, transmitida ao vivo pelo Facebook da Câmara Municipal, se pronunciou usando as seguintes expressões. Entre elas, que o mais nocivo, a mão pesada, que castigava o cativo da senzala, não era um senhor branco, era um negro que foi apoderado, que deram um título para ele. Apoderado, e ele foi para a Casa Grande. Ele foi para a Casa Grande e se sentiu branco, e se sentiu no direito, e cagava os negros, e punir os negros, e batia nos negros. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui. Se hoje nós vivêssemos aquela sem ser racista, negro, porque é o dito mais aquela página negra da humanidade, eu acho que ela é mais branca do que a neve. Porque todas as imundícies que tem nesse Brasil partiu do primeiro mundo dos brancos. Se nós vivêssemos aquela época, quase todos nós estaríamos no tronco, inclusive o nosso executivo, que é filho de um negão. Mas o cidadão vem para a Casa Grande. Cidadão vem para a Casa Grande. Agora eu penso, agora vai salvar da senzala. Vai. Tá de putíssima madre. Sabe o que aconteceu? O negão veio para a senzala e resolveu beijar
o anel do senhorzinho. Que pena. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar nisso. Eu quero chegar. Porque a semana passada eu falei aqui de um caso de um cidadão que foi negado para ele ultrassom. Depois a gente descobre que ele está só. Não presta. Que está quebrado. Que uma bola de neve. Mas como que o capitão do mato está tratando o negão da senzala? Negou pré-natal. O cidadão acredita que aquele cidadão em questão teve que ir para o Porto Primavera. Triste. É de conhecimento notório que o ex-prefeito Chicão era negro, bem como seu filho, o atual prefeito. Em seu discurso que ele cria uma narrativa pejorativa e discriminatória que remete ao período da escravidão e a desumanização do negro com a flagrante intenção de atingir a honra ou a dignidade do denunciante, bem como a memória de seu pai e da grande maioria da população de São Novalina, por causa de sua cor ou raça, se não vejamos. Não, só fala para ela que começou. Responde do seu. Em seu discurso, ele cria uma narrativa pejorativa e discriminatória, que remete ao período da escravidão e à desumanização do negro, com a flagrante intenção de atingir a honra ou a dignidade do denunciante, bem como a memória de seu pai e da grande maioria da população de São Novalina, por causa de sua cor ou raça, se não vejamos. Quase todos nós estaríamos no tronco, inclusive o nosso executivo e filho de do negão. Mas o cidadão vem ir à Casa Grande, a hora eu em penso, a hora vai salvar a senzala. Mas a de putíssima madre, sabe o que aconteceu? Negão veio para a senzala, resolveu beijar o anel do senhorzinho. Que pena. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar nisso. Eu quero chegar porque a semana passada eu falei aqui de um caso de um cidadão que foi negado o ultrassom. O discurso construído é de que o denunciante, filho de negão, que deveria estar no tronco, alcançou a Casa Grande, onde os brancos moravam, e, ao invés de socorrer os negros da senzala, população, em sua maioria, se comporta como os brancos, virando as costas aos negros necessitados ao negar um ultrassom, porque decidiu beijar o anel do senhorzinho. Que barbaridade isso. Um pouco mais adiante, foi ainda pior ao afirmar, entre aspas, mas como é que o capitão do mato está tratando o negão da senzala? Negou o pré-natal. Se referindo a outro caso ocorrido na saúde, sem, contudo, dar os detalhes corretos, fazendo apenas o discurso de ódio típico daqueles que discriminam, tentando se esconder atrás de sua pobre retórica e nenhuma cultura que possa ser aproveitada. Tá, não, beleza. Vereador à época da denúncia. Você, continua. Sou eu, né? Uhum. Agora você vai ler esse parecer. Eu falo que eu vou ler o parecer da comissão agora? Pode falar. Você quer anunciar? Melhor, né? Neste momento, o primeiro secretário irá prosseguir com a leitura do parecer da comissão processante
nesse processo 002/2025 da Câmara Municipal de Sandovalina, São Paulo. Ao excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Processante, número 002/2025, da Câmara Municipal de Sandovalina, São Paulo. José Roberto dos Santos, na qualidade de relator da Comissão Processante, em epígrafe, incumbida de apurar denúncia formulada pelo senhor Marcos Mendes da Silva contra o ex-vereador Ted Jones e Silva Leal, em face de suposto decoro parlamentar, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, após análise dos autos por completo e da defesa final apresentada, exarar o presente voto, nos termos do inciso 5 do artigo 5º do Decreto de Lei 201/67, o qual deverá ser submetido à presente comissão. O parecer: trata-se de denúncia apresentada contra o ex-vereador Ted Jones e Silva Leal, o qual teria em sessão ordinária dessa Casa de Leis, no uso da tribuna, declarado frases de injúria racial, com denotação à escravidão e à cor negra, imputando referidas afirmações ao senhor denunciante, o qual se trata do atual prefeito municipal de Sandovalina. Dentre os termos usados pelo denunciado, consta, entre aspas, como é que o capitão do mato tratando o negão da senzala? Negou pré-natal, fecha aspas. Referida fala se daria por haver supostamente ocorrido a negativa de atendimento a uma munícipe, a qual seria a testemunha arrolada pelo denunciado. Consta ainda da denúncia, entre aspas, quase todos nós estaríamos no tronco, inclusive o nosso executivo e filho de um negão, fecha aspas. Com o recebimento da presente denúncia pelo plenário desta Casa de Leis, foi informada a presente comissão processante, foi o denunciado notificado para a apresentação de sua defesa, a qual encontra-se acostada aos autos. Foram inquiridas por esta comissão processante a testemunhas de defesa arrolada, o denunciante, bem como foi inquirido o senhor denunciado. Após dada a palavra à defesa, a mesma se pronunciou em termo de audiência, sendo naquela oportunidade fornecido cópia integral dos presentes autos. Na mesma oportunidade, declarou a defesa, no termo da audiência, em que não tinha mais provas a produzir, sendo encerrada a instrução dos autos, com a abertura de prazo de 5 dias para apresentação de alegações finais, a qual está encartada nos autos. É o relatório do voto em relação à preliminar de perda superveniente do objeto, em face de já ter sido o mesmo cassado através da CP 001/2025, a mesma não procede. Trata-se, na verdade, de fatos divergentes dos que já constam nos autos da Comissão Processante 001/2025, uma vez que os fatos constantes da denúncia, ora apresentadas, não foram objeto de apuração daqueles autos. Deve o denunciado ser responsabilizado por cada ato que o pratica no exercício de seu mandato legislativo, não se podendo ser beneficiado por penalidade anterior, a qual possa servir de absolvição nesses autos, como pretende a defesa. Motivo pela qual entendo que devem os presentes autos terem seu trâmite normal, como todo o direito à defesa e ao contraditório, como ocorre nesses autos,
motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida. Do mérito, instaurado no devido procedimento administrativo, era dever da acusação comprovar a ocorrência no fato constante da presente denúncia, ou seja, de que o pronunciamento do termo acima transcrito tenha sido proferido pelo senhor vereador Ted Jones e Silva Leal. Neste ponto, se fez juntar aos autos a devida transcrição do vídeo feita nos autos do inquérito policial instaurado conforme consta nas folhas 23 e na 54 dos autos. Cita-se ainda que referidos fatos também o são alvo de investigação em procedimento criminal de número 1503.726.2025.8.26.0425. Já tendo inclusive sido oferecido denúncia pelo Ministério Público Estadual, conforme folhas 181/184 nestes autos. Dos depoimentos prestados. Inquirido o senhor denunciante, o senhor Marcos Mendes da Silva, as folhas 157/158, nos autos, o mesmo respondeu. Após foram respondidas as perguntas pela comissão, foi perguntado, relativamente à denúncia em que lhe afetou e como tornou-se conhecimento dos fatos transcritos, respondeu: costumo acompanhar as sessões e devido a um compromisso não acompanhei a sessão. Mas no outro dia ouvi pessoas comentarem sobre injúrias raciais proferidas contra a minha família. Não consegui ver a página oficial do Facebook. Posteriormente consegui acesso por um amigo e assisti na íntegra a fala do vereador. E na fala ele narra uma passagem turbulenta da história do nosso país, onde utilizou como exemplo o depoente e seu pai já falecido. Eu senti que foi uma fala muito desproporcional. E após conversar com meus familiares, resolvi realizar um boletim de ocorrência e apresentar denúncia na Câmara por falta de decoro parlamentar. Perguntado: se recorda-se se algum termo racial utilizado pelo denunciado, respondeu: entre vários termos, o que mais me chateou foi a questão de ter falado que eu era filho de um negão e que se eu vivesse na época que foi da escravidão, nós estaríamos escravizados. Acrescentou que eu tive acesso a esses fatos na mesma semana, mas não havia efetuado a denúncia. No entanto, minha mãe ficou doente e preocupada com os fatos ocorridos. E minha filha veio da escola perguntando sobre o fato que foi ouvido por amigos da escola. Foi o que me levou a continuar este processo. Uma criança de 8 anos, sem entender o que seria isto, e por ser fato que até os professores têm dificuldades em contar, pela defesa foi perguntado: o senhor confirma que o vereador estava em defesa de uma cidadã no seu discurso? Ele respondeu: para defender algo, não devemos atacar ninguém. Não confirmo que a período da escravidão tem relação com o fato mencionado. O que está sendo tratado aqui é um crime de injúria racial, que nada tem relação, no entendimento do depoente, com a suposta defesa praticada
pelo denunciado. Perguntado: em algum momento o denunciado pronunciou-se negativamente contra a raça negra? Respondeu: sim, filho de um negão, que o executivo estaria escravizado. Perguntado: o acusado discriminou especificamente o executivo ou falou generalizado? Respondeu: falou de forma generalizada, inclusive que o nosso executivo, que era filho de um negão, estaria escravizado. Perguntado: o seu pai tinha apelido de negão? Respondeu que não, que era conhecido como Chicão em todos os locais, inclusive no ABC. Perguntado: o senhor conhece a obra de Laurentino Gomes? Ele respondeu que não. Perguntado: o senhor sabe que o termo senzala, negão, capitão do mato, casa grande, negro, se são descrições históricas utilizadas na literatura de Laurentino Gomes? Respondeu: não conheço a obra, mas entendo que o termo negão, dirigido a outra pessoa, bem como o termo escravidão, se refere à injúria racial. Perguntado: o denunciado citou uma metáfora histórica? Respondeu: não sei se citou obra, não li, não conheço a obra, não me recordo. Me atenho apenas à fala do denunciado. Perguntado: o discurso do denunciado foi político ou discriminatório? Respondeu: no entender do denunciante, foi discriminatório. Perguntado: entre a data do evento e a data da denúncia houve algum conflito entre as partes? Respondeu: não houve nenhum conflito. O que teve foi aumento de dor perante a fala do denunciante à minha família. Perguntou: o senhor afirmou na promotoria que o denunciado é o seu desafeto? Respondeu que o denunciado não é seu desafeto, mas sim seu opositor político. Não me recordo de nada da promotoria. Sem mais perguntas. Inquirida a testemunha de defesa, o senhor Elison Fernando Santos, as folhas 159 e 160 dos autos, o mesmo respondeu: foram respondidas as perguntas. Pela comissão perguntado. Pela comissão. E foi perguntado: relativamente ao fato constante nos autos, o senhor lembra-se que do denunciado haver pronunciado os termos constantes da transcrição das folhas 2 e 3 da denúncia, em especial, negão vem da senzala e nosso executivo é filho de um negão? Ele respondeu que sim, que se recorda. Perguntado: você sabe dizer o nome do livro? Ele respondeu: Escravidão. Pela defesa, foi perguntado: esses termos que se recorda-se de ter ouvido foram discriminatórios ou direcionados a alguma pessoa específica ou de forma generalizada? Respondeu: foi generalizada. Foi uma fala ilustrada de um livro. Inclusive, eu mesmo li o livro e trouxe para o momento atual, onde se refere
ao atendimento médico de minha esposa. Perguntado. Não, tá errado aqui, né? Perguntado. A fala do vereador foi em tom de crítica política? Ele respondeu. Respondeu que sim. Perguntado. A quem era essa crítica política? Ele respondeu. Ao prefeito municipal de Sanovalina, ora denunciante. E ele perguntado. Qual o motivo da crítica? Ele respondeu. O órgão competente da saúde não deu o devido atendimento à sua esposa. E ele perguntado. No discurso do denunciado, a raça negra foi discriminada? Ele respondeu. Em nenhum momento ocorreu a discriminação. A única discriminação foi de minha esposa, que não ter sido atendida na unidade básica de saúde. Perguntado. O senhor acompanha as sessões do Poder Legislativo? Ele respondeu que sim. Perguntado. Sabe dizer se o denunciado utiliza textos históricos e músicas em seu discurso? Ele respondeu que sim. Que é um admirador do denunciado por ser um filósofo e ter cultura. Perguntado. A fala do vereador foi uma metáfora a título de exemplo do que está acontecendo? Ele respondeu que sim, sem sentimento racial. Que sim, sem sentido racial, trazendo o que estava no livro para a realidade atual. Perguntado. O senhor leu o livro? Você confirma que os termos constantes dos autos negão, senzala, capitão do mato, tronco, senhorzinho, são palavras de literatura? Ele respondeu que sim. Perguntado. Perguntado se o denunciado faz parte do mesmo grupo político do denunciante, respondeu que não faz parte de grupo político. É excluído, que vê como uma perseguição política ao denunciado, em virtude do mesmo ter defendido os interesses da esposa do depoente, a qual lhe foi negada o atendimento, sendo a mesma encaminhada a 140 km de distância para ser atendida. Nada mais disso, nem lhe foi perguntado. A letra está pequena, entendeu? Mas eu vou... Coloquei um... Tá foda. A vista chega a dói. Em seguida, foi prestado depoimento pessoal pelo denunciado, o até então vereador Ted Jones Silva Leal, conforme consta de folhas 178/179 dos autos, conforme segue. Pode? Não? Perguntado, os termos constantes da denúncia e transcritos foram ditos pelo denunciado. Respondeu, sim, que o depoente realmente consta de seu discurso os termos transcritos na denúncia. Estava citando o texto de um livro histórico, da passagem da obra de arte. As palavras foram tiradas do texto deste livro histórico, autor Laurentino Gomes, livro Escravidão. Perguntado, o que o depoente quis afirmar com o referido texto? Ele respondeu, estava falando sobre política e comparando os políticos, comparando políticas. Se puxarmos do passado, estávamos repetindo os fatos históricos. Temos de aprender com o passado, para não cometermos os mesmos erros. Em momento algum, estava dizendo sobre raça, pois o Brasil
miscigenado. Pela defensora foi perguntado: qual era o tema principal da fala onde mencionou estes termos? Ele respondeu que quando uma pessoa de uma classe muda de classe, é para fazer a diferença. Mas não aconteceu. É o que quis dizer com o termo capitão do mato. Se referindo ao executivo, que foi eleito para fazer o bem e deixou de fazer. Estes fatos se referiam em face de não haver um devido atendimento por médico em um certo caso, e que não haviam médicos no momento, pois deveriam haver médico substituto. Não sendo um caso isolado, sendo recorrente. Perguntado. Esta fala teve a intenção de ofender alguém específico? E respondeu. Ficou surpreso com a acusação de racismo, pois acreditava que as pessoas envolvidas, pessoas aculturadas, e que não levariam a este entendimento. Até porque citou a origem de seu texto. Perguntado. O depoente defende pautas sociais? E respondeu que sim. Desde 1993, de forma voluntária. Perguntado. Já mencionou causas sociais em seu discurso na tribuna? Ele respondeu que sim. Nunca fugiu de suas origens, pois sempre defendeu a classe oprimida. E ele perguntado. Sua fala foi mal interpretada? Ele respondeu. Temos que ter muito cuidado com as palavras. Simplesmente quis que todos os demais membros desta casa interpretassem que a postura do executivo não condizia com o seu discurso de campanha. Havia o sentido de continuidade do discurso do então prefeito falecido. No entanto, o atual prefeito não deu continuidade, pois acredita que o senhor da saúde necessita de mais médicos. Que no caso específico, entendeu que o chefe do executivo ficou do lado do médico ausente e não do cidadão que necessitava do atendimento. Em momento algum, acusou o médico faltante. Perguntado. Você acha que a denúncia foi utilizada como pretexto para sua cassação? Ele respondeu. Acho um absurdo que pessoas oriundas de origens sindical não consigam conviver com o contraditório. Uma vez que venho me posicionando não como uma oposição, mas sim contra manobras e ilícitos. Isso tudo após me posicionar contra o trâmite de 3 projetos de lei encaminhados pelo Executivo ao Legislativo, pois pedi que não fossem em caráter de urgência. Por este fato, o chefe do Executivo passou a achar que sou oposição a ele, o que não sou, mas apenas viso uma melhor análise de toda a matéria encaminhada a esta Casa de Leis. E ele perguntado. As palavras não foram usadas como uma agressão pessoal? Racismo. Você voltaria atrás nos termos utilizados? Ele respondeu. Nunca. Jamais foi uma agressão. Nunca tive a intenção de cometer qualquer ato de racismo. Que usaria os mesmos termos, por não ver nada de errado. Porque entende de que se sentiu ofendido, é que deve estudar mais.
para ter melhor conhecimento, e não levar para a questão pessoal, pois citou uma obra literária que foi escrita para toda a humanidade. E ele perguntado: você tem origens de raça negra? Respondeu: o Brasil é um país miscigenado, onde eu, depoente, tenho origem de todas as raças, inclusive os negros. Esclarece ainda que possui avô negro. Que esclarece que quando usou o termo quase todos, nós estaríamos no tronco. Se refere também a depoente, que nunca disse quase todos, vocês, entre aspas. O depoente acrescentou que não possui nenhuma diferença com o chefe do Poder Executivo Municipal, que pessoalmente até gosta dele, e não acho que seu mandato seja um desastre, mas que pode ser melhor. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Oi? Você tá. Pede uma água lá para mim. Pois bem, essas foram as provas produzidas na fase de instrução dos presentes autos. Nada mais sendo requerido pela defesa apresentada através de advogada constituída pelo denunciado. Na análise dos autos, após análise dos depoimentos acima, é fato incontroverso que referido trecho constante de denúncia e acima transcrito, no presente voto foi sim proferido pelo senhor denunciado, o qual, inclusive, quando de seu depoimento, reconheceu ter pronunciado referida matéria. O depoimento do denunciante confirma que essas palavras ditas pelo denunciado foram agressivas, e sua pessoa e a sua família, sendo inclusive indagada por sua filha menor de idade, o que teria ocorrido, já que referida matéria chegou a ser alvo de comentários na escola onde estuda, que ofendeu a honra e a dignidade de sua família, inclusive com termos usados pelo denunciado, o qual se referia a seu saudoso genitor, que tanto se sentiu ofendido que registrou o BO, o qual atualmente é alvo de investigação em processo criminal por crime de injúria e racismo. Pode ser assim. Que a agressão sofrida passou dos limites de sua casa, repercutindo na comunidade onde reside, já que por ser prefeito municipal é alvo de comentários sobre a referida matéria em questão. A testemunha de defesa, senhora Ana Lígia, deixou de ser inquirida em face de não haver comparecido na primeira audiência sem qualquer justificativa, folhas 140, e posteriormente foi juntado o atestado médico. Foi dada a oportunidade à defesa de substituir a testemunha ou ainda de juntar seu depoimento no termo de declaração e nada sendo manifestado pela defesa. A testemunha Ellison, em seu depoimento, deixa claro que possui grande apego e gratidão ao denunciado, por em tese ter sido o único que defendeu o episódio envolvendo sua esposa Ana perante o setor de saúde pública municipal, e que os fatos constantes de seu depoimento são embasados em seu entendimento pessoal. Inquirido denunciado o vereador Ted Jones, o mesmo confirmou ter pronunciado em seu discurso na tribuna desta Casa de Leis o trecho acima transcrito. No entanto, informa que sua intenção não era aquela contida na denúncia,
pois estava citando o trecho de uma obra literária, autor Laurentino Gomes, livro Escravidão. Em relação à alegação de inviolabilidade que possui o membro do Poder Legislativo Municipal no exercício de suas funções e no uso da tribuna, quando da realização de sessão do Poder Legislativo, a mesma deve ser vista com cautela, pois não dá referida inviolabilidade o direito de um membro da Casa de Leis atacar e ofender a honra e moral de qualquer pessoa. Neste ponto, peço venia para citar e fazer referência à mesma decisão proferida nos autos da CP da Comissão Processante 001/2025, uma vez que a matéria está devidamente prevista nas Constituições Federais do Brasil, em seu artigo 29, e ainda por analogia no artigo 53 da referida Constituição. Não os são alcançados quando no julgamento político-administrativo, já que a imunidade material não alcança o julgamento realizado por esta Casa de Leis. Nesse sentido, apelação civil de número 10.001.86.2023.8.26.0338. Comarca Mairiporã, São Paulo. Apelante Rubens Alves. Apelada Câmara Municipal de Mairiporã. Juiz da primeira instância Cristiano César Seolim. Data 12/8/2025. Apelação civil. Ação anulatória, cassação de mandato do vereador por quebra de decoro parlamentar. Procurador-Geral do município que possui legitimidade ativa para oferecimento de denúncia, demonstração da qualidade de cidadão pelo denunciante. Denúncia apta, existência de materialidade e de nexo para a instauração do processo de apuração da falta de decoro parlamentar, julgamento político realizado pelos vereadores, impossibilidade de interferência do Poder Judiciário, quebra de decoro que não é abrangida pela imunidade material conferida aos vereadores, procedente no STF, cassação do mandato mantida em razão da quebra de decoro parlamentar, regularmente votada pelo Poder Legislativo local. Sentença mantida, recurso desprovido. Você tá doido. Quer ler um pouquinho, Pedro? Ainda, no mesmo sentido, foi o entendimento da ministra Rosa Weber, nos autos do STP 949, MC-referência PB, conforme excerto a seguir transcrito. Suspensão de tutela provisória cautelar deferida, conversão do referendo em julgamento final, legitimidade ativa, advogado causam da Câmara Municipal de Uiraúna, Paraíba, defesa de prerrogativas institucionais, imunidade parlamentar, material e responsabilidade civil e criminal, independência de esferas, possibilidade de instauração de procedimento administrativo político por quebra de decoro parlamentar, inadmissibilidade do Poder Judiciário intervir em procedimentos internos do Poder Legislativo, salvo em hipótese de transgressão direta à
Constituição da República, inviabilidade de, pelo via jurisdicional, analisar o mérito do procedimento administrativo parlamentar. Flagrante inexigibilidade da decisão impugnada a evidenciar violação da ordem pública. STP 949, MC, referência. Relatora, Rosa Weber. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 3/7/2023, processo eletrônico DJE, sem número, divulgação 24/7/2023, publicação 25/7/2023. O processo legal ocorreu dentro dos limites legais, com direito a contraditório e ampla defesa, bem como o livre acesso aos atos da comissão. No posicionamento de Miguel Hiller, o termo decoro, de origem latina, refere-se à conveniência do comportamento tanto em relação ao próprio indivíduo quanto em relação aos outros. O decoro implica correção, respeito e dignidade. De acordo com o status do cargo, a falta de decoro, conforme entendimento do jurista, pode envolver comportamento indecente, imoral, embriaguez e outros atos que se desmereçam a instituição legislativa. Reale Miguel, decoro parlamentar e cassação de mandato eletivo, Revista de Direito Público, São Paulo, Revista dos Tribunais de número 10 de outubro de dezembro de 1969, página 88 e 89. Ao definir o que corresponderia e atos atentatórios ao decoro parlamentar, Manuel Gonçalves Ferreira Filho enquadra a, entre aspas, conduta que fira os padrões elevados da moralidade, necessários ao prestígio do mandato e à dignidade do parlamentar. Ferreira Filho, Manuel Gonçalves, Comentários e Constituição Brasileira de 1988, versículo 1, São Paulo, Saraiva, 1997, com a página 330. Motivo pela qual este relator conclui que os termos usados pelo ora denunciado, quando no uso da palavra em sessão ordinária, realizada no recinto do Poder Legislativo de Santa Catarina, a qual se encontrava sendo transmitida ao vivo, possui condão de proferir o prestígio e a dignidade do Poder Legislativo local, pois os termos usados em plenário configuram crimes de racismo e injúria racial. Já tendo ocorrido denúncia pelo Ministério Público Estadual. Os fatos relatados nos presentes autos teve o cordão de atacar e desmoralizar o chefe do Executivo, nem como a todos que se consideravam da raça negra. Desta forma, entendo estar presente a figura do decoro parlamentar previsto nos artigos do artigo 7º, inciso 3º do Decreto de Lei 201/67, o qual estabelece. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Da conclusão final. Diante do exposto, este relator emite seu parecer nesta fase processual no sentido de dar procedência à denúncia formulada por estar configurado o decoro parlamentar por parte do excelentíssimo
ex-vereador Ted Jones Silva Leal, com a devida aplicação da pena de cassação do mandato legislativo, nos termos do dispositivo legal, contigo no artigo 7º, 3 do Decreto de Lei 201/67. É o parecer e encaminho para a apreciação da presente comissão processante que, em sendo aprovado, seja o mesmo remetido ao senhor presidente da Câmara Municipal de Sinovalina, Estado de São Paulo, a fim de ser submetido ao plenário dessa Casa de Leis, Câmara Municipal de Sinovalina, 8 de dezembro de 2025, José Roberto Santos, relator. Favorável ao voto do relator, Walter Pinheiro Bispo. E favorável ao voto do relator, Edileuza Neves da Silva Santos. Ambos presidente da CP e membro da CP. Vai ler a ata da reunião também? Eu vou pedir aos nobres 2 minutinhos de intervalo para que o vereador Beto possa dirigir-se ao banheiro e quem mais quiser fazer o uso, vamos rapidinho para não atrasar, tudo bem?
Retomando a nossa sessão extraordinária, após o intervalo de alguns minutos para a ida ao banheiro. Concluído as leituras, reitero que o referido denunciado era vereador, que o referido denunciado Ted Jones e Silva Leal era vereador da Câmara Municipal de Sandovalina, São Paulo, quando, no uso da sua palavra na sessão do dia 16/6/2025, transmitida ao vivo pelo Facebook da Câmara Municipal, se pronunciou usando as expressões constantes da denúncia e lida há pouco. Esclareço desde já que o rito a ser observado nesta sessão é o previsto no artigo 5º, incisos 5 e 6 do Decreto-Lei nº 201/67. Registro que estão presentes à sessão os senhores vereadores que assinaram o livro de presença: Alberto Lopes Sanfelice, Anne Caroline dos Santos Menossi, Edileuza Neves da Silva Santos, Geraldina Aparecida da Silva, José Roberto dos Santos, Rodolfo Irineu Nunes, Rogério Rocha de Araújo e Walter Pinheiro Bispo. Não compareceu a esta sessão o vereador Roger Rodrigues Silva. Dando início aos trabalhos, solicito aos nobres vereadores que informem sobre o uso da palavra, pois todas as peças já foram lidas nesta presente sessão, conforme disposto do inciso 5º do artigo, inciso 5 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. Registro nesse momento a ausência do denunciado Ted Jones e Silva Leal e sua defensora, constituída nos autos, embora devidamente intimados e notificados da presente sessão de julgamento, com a antecedência necessária, sem que tivessem justificado a ausência durante o início da sessão, até o início da sessão. Concluída a leitura das peças, os vereadores que desejam e poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um. Fará o uso da palavra em ordem alfabética quem solicitar. Não havendo vereadores que desejam se manifestar verbalmente, fica concedida a palavra à defesa. Porém, não havendo comparecido a este ato, dou prosseguimento à sessão, reforçando que a defesa teve direito ao contraditório e ampla defesa. Informo a todos, neste momento, informo que recebi da Secretaria desta Casa de Leis, e-mail encaminhado pela defensora do denunciado, a qual solicita o adiamento da presente sessão por motivo de saúde do senhor denunciado. No entanto, deixou no momento da solicitação de comprovar com qualquer documento a referida impossibilidade, bem como haver sido recebido o presente pedido, já quando em andamento a presente sessão, motivo pela qual fica indeferido o pedido. Superada a presente fase do julgamento, passaremos às votações nominais das infrações articuladas na denúncia, conforme determina o inciso 4º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67.
o inciso 4 do artigo 5º do Decreto de Lei 201/67. Esclareço que existe uma infração articulada na denúncia. Portanto, será realizada uma votação nominal. No momento da votação, os vereadores dirão sim pela procedência da infração e não pela improcedência da infração. Lembrando que com um quórum de 2/3 dos votos dos vereadores pela procedência da infração, gera a cassação do mandato do denunciado, uma vez que estamos aqui analisando o fato quando até então ele era vereador desta Casa de Leis. Não atingindo esse quórum, a denúncia em relação a esta infração será arquivada. Passamos então à votação da infração constante da denúncia, 02/2025, falta de decoro em face do fato ocorrido em sessão ordinária realizada por esta Casa de Leis aos 16 de junho de 2025, 16/6/2025, nos termos do artigo 7º, 3º do Decreto-Lei 201/67. Neste momento, vou seguir com a chamada nominal dos vereadores em ordem alfabética para a votação da infração. Todos poderão responder dos seus lugares. Alberto Lopes Sanfelice. Sim. Anne Caroline dos Santos Menossi. Sim. Edileuza Neves da Silva Santos. Sim. Geraldina Aparecida da Silva. Sim. José Roberto dos Santos. Sim. Rodolfo Irineu Nunes. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores. Senhor presidente, me abstenho de votar na fase de entender que sou a parte interessada, uma vez que ocupo a cadeira a qual pertencia ao Auraú denunciado. Então se absteve da votação o vereador Rodolfo Irineu Nunes, conforme esclarecido. Rogério Rocha de Araújo. Sim. Walter Pinheiro Bispo. Sim. Concluída a votação em relação ao julgamento da infração 002/2025, o resultado foi o seguinte: sete votos sim, 0 votos não e 1 voto de abstenção. Diante disso, o plenário decidiu pela procedência da denúncia, pois atingiu o número mínimo de 6 votos sim, ou seja, superou o número mínimo de 6 votos sim. Em face do resultado apurado, o denunciado, que à época exercia o cargo de vereador, à época da infração, fica definitivamente afastado do cargo e, diante da condenação, será expedido o competente decreto legislativo.
Suspendo por 5 minutos a sessão para a elaboração do referido documento. Nos acompanha pelas redes sociais, que aguardem alguns minutos, nós não vamos tirar a transmissão do ar, porque já está sendo providenciado pela Secretaria da Câmara. Já tirou, né? Não, deixa fora agora.
Voltamos com a sessão extraordinária para a conclusão da mesma. Será feita a leitura do decreto legislativo pelo primeiro secretário Alberto Lopes Sanfelice. Decreto legislativo de número 04/2025. A perda e cassação do mandato do vereador Ted Jones Silva Leal por falta de decoro parlamentar, nos termos do artigo 7º, inciso 3 do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Rogério Rocha de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Sinovalina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais previstas no inciso 3, a linha F, entre aspas, F do artigo 27 do requerimento do regimento interno da Câmara Municipal de Sinovalina, e no inciso 6º do artigo 5º do Decreto de Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores da outras providências ante o processo político-administrativo que tramitou perante esta Casa de Lei Legislativa, tratando de denúncia contra o vereador Ted Jones e Silva Leal pela caracterização da infração prevista no inciso 3 do artigo 7º e, considerando que o vereador denunciado exerceu o seu direito constitucional do contraditório e ampla defesa e os meios e recursos a ela inerentes, e que os votos sobre a infração foram colhidos de forma nominal, conforme ata de sessão de julgamento, considerando que na sessão de julgamento de 11 de dezembro de 2025, o plenário da Câmara Municipal de Sinovalina deliberou pelo acompanhamento do parecer final proferido pela comissão processante de número 02/2025, tendo como resultado da votação constituído 2/3 dos membros da Câmara pela procedência da infração especificada na denúncia. E, considerando que a competência para julgar infrações político-administrativas é privativa da Câmara Municipal de Vereadores e a responsabilidade pela expedição do decreto legislativo é do presidente, conforme artigo 5º do inciso 6º do decreto de lei de número 201/1967, resolve: o artigo 1º, fica cassado o mandato do vereador do município de Sinovalina, Ted Jones Silva Leal, nos termos do decreto de lei de número 201/1967, e por consequência fica declarada a vacância do cargo. Artigo 2º. Comunique-se à Justiça Eleitoral, nos termos do inciso 6º do artigo 5º do Decreto de Lei de número 201/1967. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, ocorrida em sessão extraordinária, mantendo-se as demais publicações de praxe, revogadas as disposições em contrário. Sinovalina, 11 de dezembro de 2025, Rogério Rocha de Araújo, presidente da Câmara, registrado e publicado nos termos da lei da data supra. André Raul Ribeiro Alves, secretário legislativo. Determino que se expressa comunicado à Justiça Eleitoral sobre o resultado desta sessão. Fica como parte integrante da ata da presente sessão o arquivo digital em vídeo, em conformidade com o disposto do artigo 155 do Regimento Interno. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão especial de julgamento 02/2025. Agradeço aos funcionários da casa que trabalharam na preparação e durante esta sessão. Agradeço ao público que nos acompanhou pelas redes sociais. Agradeço ao público que se fez presente, em especial aqui em nome do amigo Geleia. Muito obrigado pela presença. Agradeço a LS Tecnologia na pessoa do Luciano Santos
E ao Fala Pro João, na pessoa do professor João Flávio, pela transmissão desta sessão, pelo belo trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço a presença dos nobres vereadores e vereadoras nesta sessão. Sob a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro encerrada a 10ª sessão extraordinária, sessão especial de julgamento deste 17 de outubro de 2025. Um bom dia já com boa tarde a todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.